Olá, pessoal do nosso querido canal, meus fantasminhas camaradas do nosso Alô Assombração. Eu sou a Raquel Rocha e nós estamos aqui no canal Alô Assombração. Estava morrendo de saudade de fazer vídeos, mas por motivos maiores não conseguia. Mas hoje nós vamos a mais uma história, a mais um dedo de prosa. A história de hoje, meus queridos fantasminhas, é a história do Giovanni, tá? O Giovanni, ele foi criado por pais de determinada religião essa que tem seus dogmas, tá? Que algumas coisas são permitidas, outras não. Giovanni foi criado nessa religião, tá? Jovem, cresceu, encontrou uma moça que também frequentava esta religião. Então, enquanto jovem, Giovanni não ia a festas, ele não participava de aniversários, enfim. Havia algumas determinações que essa religião dele não permitia que ele o fizesse, né? Namorar era uma delas, também não podia. Então, quando ele atingiu assim uma certa idade, aos 16 anos, ele começou a namorar a Neuza, que fazia parte da religião dele, tá? Ok. Ali para os 18 anos, ele e a Neuza resolveram se casar. Muito jovens, né? Mas como eles eram podados de tudo, então casaram um pouquinho mais cedo. E os pais da Neuza, eles tinham casas de aluguéis, né? Algumas casas, e eles cederam uma casa para o Giovanni e a Neuza morarem. Tudo bem? O Giovanni foi um rapaz sempre muito podado, tá? Como eu já falei, não podia fazer nada. A Neuza também, gente, ela era da mesma religião que ele. E o que acontecia? Até mesmo nos momentos de mais assim, intimidade, né, entre o casal, era no total breu, porque ela se sentia muito envergonhada, acreditava muito no que tudo era pecado, né? Enfim, eles foram criados e meio que domesticados a pensar desta forma, né? Que tudo que as coisas do mundo, como eles falam, né? E isso tudo, gente, dito pelo próprio Giovanni, tá bom? Giovanni, tudo relatando essa história. O que acontece? O tempo passa, os dois convivendo, a Neuza teve o primeiro filho, tá? Tava tudo bem. Giovanni conseguiu um bom trabalho na área portuária. Só que o Giovanni, ele com o passar do tempo, ele foi adquirindo hábitos não muito legais, assim. Bom, é de cada um, mas assim, ele mesmo fala, tá? São palavras dele. Ele foi adquirindo o hábito de consumir com muita frequência produtos não, seriam vídeos, alguma coisa assim, 18 mais, tá? Então ele começou a ficar realmente, o Giovanni ficou realmente viciado nisso.
ele criou uma compulsão por isso. Nem podia sonhar, imaginar em contar isso para a Neuza. Jamais. E ele consumia isso, ia consumindo, e aquilo o consumia. À medida que ele consumia isso, isso o consumia. Mais tarde nós vamos entender. Ok. Bom, as coisas vão sempre subindo de degrau. Giovanni também, ele estava ali, trabalhava no porto, né, ali na região portuária. Ele começou a frequentar clubes, casas noturnas que ofertavam determinados tipos de serviços, né, por moças bonitas, E ele começou a frequentar esses lugares, só que assiduamente. Ele praticamente, como ele disse, ele praticamente batia cartão nesses lugares. Não satisfeito, ainda chegava em casa e consumia esses produtos 18+. Dado ele começou a se afastar da Neuza. Vai acontecendo, né, gente? Ele começou a se afastando da esposa dele, tá? Porque primeiro ele achava que ela era só no breu, tinha que ser tudo no breu e tudo era meio que, certo, ela via como uma coisa pecaminosa se não fosse para exatamente procriar. O que acontece? Isso foi separando o casal. O Giovanni, certa feita, foi trabalhar e sofreu um acidente. Neste acidente, ele fraturou as duas pernas e um pé, as duas pernas, um pé e um braço. Ele fraturou, tá? Foi um acidente bem grave, assim, porque ele teve que ficar acamado, né? Então foi grave. Ele ficou um tempo no hospital, depois foi para casa. E neste sentido de ele ficar acamado, de ele não poder se movimentar, ele não podia chegar até, que na época era aqueles computadores mais antigos, assim, não sei, ele não conseguia chegar até esse veículo para usufruir desse tipo de produto 18+. E muito menos frequentar as casas noturnas, os clubes dos quais ele sempre ia. Ele já não estava acamado, ele não tinha como ir. Então ele estava ficando muito irritado, mas de uma irritação para além do normal, tá? Porque ele estava, gente, eu entendendo o que ele quis passar, ele estava em abstinência, porque isso é um vício, virou um vício na vida dele. Então ele estava em abstinência e ele estava muito irritado. Isso, gente, é um vício como outro qualquer. A psicologia já diz isso. É um vício como outro qualquer. Não pense que isso é natural, não, porque não é, tá? Então, ele começou a entrar em estado de abstinência e descontando na Neuza. E aí, uma vez eles estavam deitados, ele contando, e pelo que o médico, o relatório médico, falou a ele que ele ficaria um bom tempo acamado. Um bom tempo, ok. Ele falou pra Neuza, ele acabou com a Neuza. Tá? Ele a desvalorizava, ele não respeitava a esposa dele, ele não conversava com a esposa dele não existia mais.
né? Era só uma pessoa ali que dividia a casa com ele. Mas ele estava em abstinência. Né? E ele começou a gritar com ela de tal forma. E gritava, gritava e começou a chamar alguns nomes. Tá? Nomes esses, diria, de um passarinho que gira, tá? Começou a falar para ela, olha, eu queria que você fosse uma dessas coisas, porque lógico que ele não falou, né? Porque as mulheres mais felizes, elas têm isso aí de frente, né? Aquele passarinho que gira de frente. E começou a gritar com ela. E falou que ela tinha que ter isso, que ela tinha que ser assim, que ela tinha que ser desse jeito. E começou a chamar em alto e bom som por esses seres, por essas entidades. Ele começou a chamar por essas entidades o tempo todo ali. Ele ficou uma meia hora gritando por essas entidades para virem socorrê-lo. E até ajudar ele, né, no caso, com a esposa. A Neuza ficou arrasada, né? Óbvio. Arrasada, e passou-se a noite, chorosa. E, gente, sempre tem uma amiga que gosta de falar dos tropeços dos maridos alheios, não é mesmo? Sempre tem essa amiga para dar uma ajudinha no que já está ruim. Aí a amiga da Neuza disse, olha, ele contou tudo para ela. Eu sei, eu fiquei sabendo e tarará. Como ela ficou sabendo, gente? Não sei. Como é que uma pessoa que está na igreja fica sabendo de tudo isso? Ele contava? Ou ela conhecia alguém que também frequentava determinados lugares? Neuza ficou louca. Foi para casa. Os dois brigaram demais e ele novamente começou a xingar muito, a xingar e evocar as coisas, né? Não muito legais. O que aconteceu, gente? A Neuza, ela estava se sentindo, assim, relatos do marido dela, tá? Então, do Giovanni. Então, o Giovanni contando que a Neuza estava se sentindo muito inferior, uma pessoa sem valor. Lógico, né? Ok. Determinada noite, eles já estavam morando num apartamento. E o filhinho ficava no quarto deles, eles moravam no apartamento, e aí ele estava deitado e começou a sentir a Neuza ali, né, abraçando ele, tudo, fazendo um carinho nele, ele estava gostando e tal, e a coisa foi evoluindo, e você já imagina, ok. Ele estava todo feliz da vida, feliz da vida. E no dia seguinte, de tão feliz, ele começou a agradecer. Ai, a Neuza, ai, obrigada, meu amor, por tudo que você está fazendo por mim. E assim foi. E a Neuza ficou feliz também, né? Óbvio. Também estava muito feliz. E os dois ficaram em lua de mel, assim, nas conversas, no carinho, tá? E foi se passando o tempo, e todas as noites a Neuza fazia, mas a Neuza era muito, lembre-se, a Neuza era muito pudica, né, envergonhada, e normal, isso é comum, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Mas ali era tudo no breu e ele estava feliz, ele estava muito feliz. Tá bom. Determinada noite, um poste de luz ali, porque eles no apartamento deles, no quarto deles, havia uma janela que ela ficava de frente para a rua, tá? Para a rua,
ali pro tráfego normal, né? Houve um acidente e um poste de luz estourou, explodiu. E o que aconteceu? Essa luz adentrou, porque eles dormiam de janela aberta. Calor, né? Então é bem comum pessoas que moram em apartamento dormir de janela aberta. E aí esse clarão adentrou o quarto deles enquanto Giovanni tinha intimidades com a Neuza. Gente, o Giovanni, ele viu na hora o que é que estava por cima dele. O Giovanni, ele deu um grito, mas um grito que provavelmente acordou o prédio inteiro. Porém, ninguém chegou até o apartamento dele. Ele conta o que ele viu. Ele viu um ser de uma silhueta feminina. Barulhos vão acontecer, gente, deixa pra lá, acontece. Começou a gravar, começou o barulho normal, nós estamos no alô, assombração. Deixa pra lá. O que acontece? Ele viu uma silhueta feminina, mas assim, era uma coisa assim, potrificada. Ele já não era mais potrificada. Ele disse que parece que a pele era uma capa, uma coisa esquisita. E tinha tentáculos, como se fosse aranha, sabe? Uma aranha assim nas costas, aqui por cima, né? Tentáculos de vários dedos, e o rosto. Ele conta que não havia exatamente olhos humanos como nós estamos, né? Ele falou, nem de ET não era. Era algo que não dá para descrever como era uma coisa só. Era como se fosse um risco só, os olhos. E vermelhos, e muito, muito vermelho, assim. E olhando assim para ele fixamente. E sorrindo, só que era aquele sorriso largo, sem os lábios e os dentes bastante afiados, como se fosse cachorro. Ele falou que era meio animal, meio humano, não era algo humano. Ele fala meio animal, meio humano por causa da silhueta que parecia de uma mulher, mas não era. Então, provavelmente, ele começou a gritar, e quando ele começou a gritar, isso não foi muito tempo, porque esse flash passou explodiu, né, o poste de luz, o flash passou pelo quarto dele, então ele pôde ver o que estava ali com ele, mas foi rápido, só que foi tão rápido. Também a ação desse ser, porque esse ser olhou para ele, esbugalhou aqueles olhos vermelhos, né? Vermelhos, e foi que nem uma aranha subindo ali pelo guarda-roupa, subiu o guarda-roupa, aí foi subindo a parede, e aí foi atravessando a porta, foi escalando pela porta, e foi saindo pela porta, e foi saindo pelo teto, e ele falou que não sabe para onde aquilo foi. E ele olhou pro lado. A Neuza já estava dormindo. Bom, gente, é lógico que depois ele apagou, né? Eu entendo até, né? Ele falou que sentiu como se toda a energia dele tivesse sido sugada naquele momento. Estava sendo realmente, né? E no dia seguinte, ele estava muito fraco e contou para Neuza. A Neuza falou para ele, olha, eu e você não temos mais nada de mais íntimo
pelo menos uns 3 anos. Eu ouço você suspirar, coisa assim, mas eu não me envolvo, eu não me meto, porque é assim que ela foi criada, é assim que tinha que ser. Ela não se envolvia, ela não se metia. E mal sabia ela, porque ela não via isso, ela não viu, né, que o marido dela estava sendo sugado por um ser dessa complexidade. Não vou falar magnitude, né, porque não é magnânimo, é complexo. E ele contou isso e ele ficou com muito medo. Mas a pergunta que não quer calar, mas você não tocava? Ele não tocava na criatura? Ele não... Bom, ele, segundo ele, era a esposa dele, a Neuza, e era um domínio tão forte que aquela criatura tinha sobre ele, que ele ficava estático, parado, e só ali achando que estava no bem bom. Desculpa falar assim, mas não estava. Então é óbvio que não é algo natural, é sobrenatural. Não é humano, é inumano. E aí ele, na hora, começou a pedir perdão para Deus. Gente, eu realmente não acredito que tenha sido uma coisa, Deus, castigo de Deus, nada disso. Ele estava mexendo com energias. E alguns paranormais já sabem disso, algumas religiões espiritualistas sabem disso, que há 3 forças no universo. A primeira força é Deus, ou chame do que você quiser, de nave espacial, de um grande buraco negro, chame do que você quiser, mas é a primeira força que existe no universo. A segunda força é o pensamento, porque o pensamento nos conecta com essa primeira força, que seria Deus para mim, que acredito Deus. Então, segunda força, pensamento, que nos conecta à primeira força. E a terceira força é exatamente essa, né? De cupular, né? Essa é a terceira força. Por quê? Porque gera uma segunda vida. Porque gera uma vida. E também são 2 pessoas trocando ali energias. E não é uma coisa, não é brincadeira. Não tô querendo, isso aqui não tem nada de trazer a coisas, moralidades, não criemos polêmica sobre isso. Estou contando a história de alguém, do Giovanni, que estava se envolvendo com um demônio, que estava se alimentando dele, dessa terceira força. Se alimentando dessa terceira força, ele conseguia a segunda força, que é o pensamento, porque o pensamento dele era 24 horas pensando nisso. Ele até relata ali na história dele que mal conseguia trabalhar direito. Não conseguia trabalhar, o casamento estava falindo, as coisas não estavam saindo do jeito que ele queria, porque ele só pensava nisso. Então, esse ser já conseguiu pegar as 2 maiores forças. A primeira não, né? Óbvio que a primeira não vai conseguir. Porém, entretanto, todavia, estava sugando a energia dele. E ainda bem que ele sofreu esse acidente, ele ficou acamado e assim ele pôde ver o que realmente estava ali sugando as energias dele. Não era a Neuza, não. Neuza não tinha nem como ele mesmo diz, ela depois de um tempo até brincou, eu nem teria tanta energia assim para fazer tanto malabarismo.
Mas enfim, gente, isso é uma coisa séria. Esse é um ponto sério. Não pode ser subestimado. Uma coisa que traz uma outra vida para a Terra não pode ser subestimado como uma simples diversão. Diversão é andar na montanha-russa. Diversão é uma corrida de motocicleta, não, de bicicleta. Isso é diversão. Diversão é tomar um sorvete e ir ao cinema. Isso é diversão. O restante é coisa séria. Então, tudo com moderação. O melhor caminho é o caminho do meio. Nem muito aquém, nem muito além. Caminho do meio. Melhor coisa. Tudo que é demais dá problema. E ainda mais quando é vício. E tudo que é demais se torna um vício. Meus queridos, essa foi a história do nosso querido Giovanni. Hoje ele está bem. Ele achou por melhor voltar a frequentar a igreja da qual ele foi criado. Ele achou melhor assim. Ele e Neuza continuam juntos, têm netos e tudo mais, mas ele quis mandar esse relato dele. Ele já havia mandado há um tempo já. Eu estava protelando, eu estava adiando para contar, porque é um assunto muito delicado e requer certo rigor na hora de fazer o texto, de trazer o texto para vocês, para que não tenhamos problemas assim, né, com a plataforma. Há algumas denominações, não se pode falar assim claramente, mas vocês já entenderam do que se trata. E essas coisas existem? Existem. A gente tem muito mais relatos que falam sobre isso. Eu vou trazendo aos pouquinhos, porque algumas coisas eu tenho que ficar mudando, tá bom? E tem um nome. Depois vocês vão procurar, tá? Essa denominação que se alimenta do ato, desse ato aí, da terceira força do universo. Tem um nome, não é brincadeira, e não queiramos perto de nós de jeito nenhum. Por isso, orai e vigiai o tempo todo. Muito obrigada, meus queridos, meus fantasminhas, camaradas, meus Gasparzinhos, por estarem aqui comigo até agora. Deixe seus comentários, o que você acharam dessa história. Se puder, deixe seu like. Como eu disse, seu comentário, se inscreva no canal ou a sua visualização já é muito especial para mim. Muito obrigada e até a próxima prosa do nosso Alô Assombração!